gente vai falar sobre estruturas de repetições e a gente vai dividir esse assunto em duas partes. E na primeira parte a gente vai falar sobre o while e do while. Então, a gente viu nos últimos encontros sobre estruturas condicionais, em que elas definiam quando um determinado trecho ia ser executado. Então, quando uma condição era verdadeira, um trecho ele era executado em um determinado momento. Agora, as estruturas de repetições, elas permitem que aquele trecho ele seja executado mais de uma vez. Então, sobre uma condição verdadeira, aquele trecho ele pode ser executado N vezes, de tal modo que continue obedecendo a condição de repetição. E os códigos, os blocos de comandos, eles são executados, como eu falei, em uma determinada condição, até que seja falsa a condição e ele executa quantas vezes for necessário. E elas são úteis, as estruturas são úteis para fazer uma série de operações que são iguais, são semelhantes, e essas estruturas também podem ser usadas para fazer manipulações de listas ou de tabela de dados. Então, essas estruturas de repetições, elas repetem o mesmo processamento até que uma certa condição seja satisfeita. A primeira estrutura é a estrutura while. Ela vai repetir um bloco de sentenças até que uma condição seja falsa. Então, ela vai executar um trecho de blocos enquanto uma condição for verdadeira. Enquanto ela permanecer verdadeira, aquele trecho vai ser executado. Então, na primeira vez que aquela condição for falsa, o while não vai mais repetir aquele bloco e vai continuar o programa normalmente a partir de onde a estrutura foi inicializada. Então, quando eu executar um while, vou executar várias vezes um comando até que a condição de repetição seja falsa e eu vou partir o fluxo a partir da execução do while. A estrutura, ela é dessa maneira. Então, aqui eu tenho uma expressão, né, ou uma condição que é retornado verdadeiro ou falso. Como a gente viu, o falso, ele é expresso como um zero ou como um. Então, quando a condição for verdadeira, ele vai executar um bloco de comandos e depois que executa esse bloco de comando, ele volta aqui, verifica se essa condição ainda é verdadeira e, se for, repete de novo aquela sentença e vai executando até que essa condição retorne um valor falso, um zero. Aí, depois, se essa condição retornar um zero, executa o programa a partir do momento que ele foi inicializado essa estrutura de repetição while. Aqui é a sintaxe do while, então a gente vai usar a palavra reservada while, e entre parênteses a gente vai colocar a expressão, né, a expressão que retorna verdadeiro ou falso, e a gente vai executar uma sequência de blocos dada a condição quando verdadeira. E assim que ela for falsa, a gente sai desse bloco e executa o nosso programa normalmente. Aqui, no exemplo, a gente vai executar um programa 10 vezes e imprimir o número de 1 a 10. Então, a gente entra aqui, enquanto o número for menor ou igual a 10, a gente vai imprimir o número e faz esse número valer o número mais 1. Então, a gente inicia ele com 1 e depois a gente coloca nesse valor da variável o valor da variável mais 1. Então, seria o valor de 1, quando for 1, aqui a variável vai receber 1 mais 1, aí 2. Na próxima vez que ele passar por aqui, ele vai vir com o valor 2, e depois vai vir com o valor 3, 4, 5, 6, até quando essa condição for falsa. E quando ela vai ser falsa? Quando esse número aqui for maior que 10. Quando esse valor for 11, por exemplo, sai e para de executar a estrutura de repetição while.
Aqui, no exemplo, tem um programa que imprima todos os divisores de um número inteiro positivo e para um dado número n. O programa verifica se cada número de 1 até n é ou não divisor de n. Então, a gente vai fazer dessa maneira aqui. Nesse programa de exemplo, eu vou declarar as variáveis número, divisor e o resto. Eu vou pedir para que ele digite o número e inicializo a variável divisor com 1. Então, enquanto o divisor for menor ou igual ao número, então eu vou fazer o resto receber o número módulo divisor, que esse aqui retorna o resto da divisão do número com o divisor. Então, quando for esse resto for igual a zero, então significa que o valor do número do divisor, ele é divisível pelo número de entrada. Então, quando for igual a zero, mostra um divisor encontrado. E depois incrementa esse divisor aqui. Então, ele vai ficar executando esse while até que esse divisor continue sendo menor ou igual ao número. E quando ele chegar na parte em que ele é igual ao número, ele vai ser divisível a ele mesmo, só que quando passar por aqui, ele vai ser maior que o número. Então, aí o número passa a ser, essa condição aqui passa a ser falsa e executa o código normalmente. E dessa maneira. Então, ele vai fazer esse cálculo e mostrar se o número é divisível ou não, com base nesse if aqui, verificando se o resto é zero. Depois soma o divisor para poder verificar outros divisores do número. Aqui um exemplo de execução. Eu dou uma entrada, um valor 100, e aí ele vai executar o while e encontra o divisor 1, 2, 4, 5, 6, 20, 25, 50 e 100. Então, ele fica executando e verificando se o resto da divisão de um número vai ser 100. Então, talvez, quando vir um número que não é divisor, não é divisível por 100, ele não vai executar esse if e não vai imprimir na tela aqui quando ele for divisível. Outro exemplo aqui, quando eu digito o número 19, encontra dois números que são divisíveis por 19. Esse tipo de código aqui, ele é bom também para a gente encontrar números primos. Quando a gente está tratando números primos, a gente quer saber se esse número ele é divisível por 1 e ele mesmo. Então, eu vou saber se ele é número primo quando esse divisor aqui for 2, quando ele é divisível por 1 e ele mesmo. Aí, se eu verificar se esse divisor aqui ele for igual a 2, então o número ele é primo. Nesse caso aqui, o 19 é um número primo. Outro exemplo, um programa que calcula o máximo divisor comum, que é o MDC, entre dois números, que é o maior valor que divide um número e o outro. Então, aqui nesse programa aqui eu vou ter como variáveis um inteiro, número A e B e o resto. Eu vou pedir para que ele digite os números em ordem crescente para poder verificar e dou a entrada dos dois números. E eu verifico enquanto o número A for maior que 0. Eu vou fazer o cálculo do resto do número B com o A e depois eu passo os valores do número A e número B e mostro o resto da divisão dele. E depois eu venho e troco o resto, o número B por um número A, quer dizer, eu troco o valor do número B pelo número A, e depois eu venho e trato o número A com o valor do resto, para poder ficar fazendo o cálculo de novo para verificar se, para pegar o MDC. E depois ele imprime, pegando o MDC do número A pelo número B, o MDC de número A e número B, imprimindo o número B, que vai resultar o máximo divisor
comum entre os dois números. Aqui um exemplo de execução. Eu digito os valores em ordem crescente do 30 e 36, informo os valores de número A, número B e número A, e o resto da divisão dele. E depois, aqui nesse caso, executou 2 vezes aqui, e o resto da divisão foram 6 e 0, e o MDC entre 6 e 0, o máximo divisor comum aqui, entre eles foi o 6, no número A, número B, no caso. Agora, sobre outra estrutura de repetição, que é bem semelhante à repetição while, a diferença aqui é que a gente vai executar o trecho do código pelo menos uma vez e depois verifica se a condição é verdadeira e se ela for, executa de novo esse trecho. Então, que nem eu falei, a única diferença, a diferença crucial é a condição, se a condição for verificada e após executar o código, e depois faz as instruções correspondentes. A estrutura do while ela é dessa maneira. Então, primeiro eu executo a sentença, diferente do while, que primeiro faz a verificação para depois executar a sequência. Então, primeiro eu executo pelo menos uma vez a sequência e verifico. Se essa expressão aqui for verdadeira, eu volto de novo nessa sentença, nesse bloco de comandos, e executo de novo até que essa condição seja falsa. Então, por exemplo, quando eu quero digitar um número, pelo menos uma vez, e verifico se esse número ele corresponde a uma condição suficiente para sair do meu while. A sintaxe aqui é dessa maneira. Primeiro eu escrevo a palavra reservada do, e eu coloco entre parênteses os comandos que eu quero executar, e depois eu uso o while para poder verificar uma expressão. Caso ela for verdadeira, eu volto de novo e executo a sentença. Aqui, da mesma forma que a gente fez do while, para poder imprimir um número de 1 a 10, aqui eu vou fazer dessa maneira. Eu vou declarar o número, e primeiro eu vou imprimir ele, e depois eu faço a verificação aqui, depois do cálculo. Se essa condição for verdadeira, eu volto e imprimo de novo. Então, pelo menos uma vez, o trecho do while vai ser executado uma vez. Então, eu vou faça um determinado código, e enquanto essa expressão aqui for verdadeira, eu volto e faço de novo. E no caso aqui, a minha variável, ela vai terminar com o valor 11, e quando for falso, ele não executa mais a expressão lá em cima. A expressão não, o trecho de código. Como exemplo, da mesma maneira que a gente usou para o while, para calcular o MDC de 2 números, eu faço a mesma coisa, coloco entro com os valores do número A e número B, e faço o cálculo pelo menos uma vez, e imprimo os valores do número A e número B da mesma maneira, e verifico agora se o número A é maior que o zero. Da mesma maneira que a gente usou lá para saber a mesma sentença, né, ou a mesma condição que a gente usou no while, a gente usa aqui, só que dessa vez a gente vai executar esse bloco de comandos pelo menos uma vez. E depois eu imprimo o MDC dos 2 números, que está na variável número B. E o resultado é o mesmo, com as mesmas entradas 30 e 36, o MDC é 6. A diferença mesmo é só essa. Eu vou executar pelo menos uma vez um trecho de código, e depois eu faço a verificação. Agora, o while, eu vou primeiro fazer a verificação, depois para poder executar várias vezes um trecho de código. Aqui eu coloquei essas questões, mas eu também coloquei no Moodle um PDF para vocês, com o link
dessas questões, caso vocês tenham alguma, queiram ter acesso mais rápido, e também coloquei junto a sintaxe, um exemplo, para vocês acompanharem nas questões. Aí eu acho que assim fica mais fácil. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma dúvida sobre algum código, sobre o que eu falei? Tudo tranquilo? Eu entendi tudo certinho. Que bom. Tudo bem. Tá ótimo. Acho que, eu não sei se vocês conseguem acessar no Moodle, mas eu vou deixar aqui para vocês verem. Eu coloquei lá um PDF, aí acessa as questões diretamente, né? Assim. São questões tranquilas de resolver. Eu acho que dá para entender bem a ideia. Não são difíceis. A gente vai só usar repetições e com cálculos simples. Pode parar a gravação, por favor. Obrigada.